A Escada para o Triunfo, de Napoleão Hill. Esse livro apresenta de maneira otimamente resumida todos os 17 princípios dos quais a filosofia da Lei do Triunfo evoluiu. Essa filosofia representa tudo o que os homens mais bem-sucedidos que já viveram aprenderam sobre a obtenção de sucesso em praticamente todos os tipos de empreendimentos humanos. Sua compilação custou uma fortuna, para não falar da melhor parte de uma vida inteira de esforço por parte do autor. Não temo nada além do inferno terreno chamado pobreza. Estou dedicando minha vida a ajudar milhões de pessoas a vencer esse adversário. Napoleão Hill. Esse livro é afetuosamente dedicado ao enorme exército de estudantes invisíveis e amigos do autor ao redor do mundo, que encontraram o seu lugar no mundo profissional através da filosofia da Lei do Triunfo, que é apresentada brevemente nessas páginas. O autor gostaria especialmente de expressar aqui a sua gratidão àqueles fiéis estudantes que o encorajaram durante os anos de pobreza e dificuldade que ele teve que passar enquanto a filosofia estava sendo elaborada. Finalmente, o autor gostaria de homenagear a todos que, durante seus anos de vacas magras, tentaram destruí-lo com humilhações, objetivando ridicularizá-lo, e também aos seus inimigos que recorreram a métodos mais violentos, armando-o, sem saberem, com a determinação e a persistência para ver o seu trabalho completo. Declaração introdutória do autor. Estive envolvido na escrita desse livro durante quase um quarto de século. A tarefa não poderia ter sido executada em menos tempo por diversos motivos. Entre eles, o fato de que precisei entender, através de anos de pesquisa, o que outros homens descobriram estar relacionado com as causas do fracasso e do sucesso. Outra razão importante para o meu trabalho ter se estendido por tantos anos foi acreditar que era necessário provar que a filosofia da Lei do Triunfo funcionava para mim mesmo antes de oferecê-la a outras pessoas. Eu nasci nas montanhas do sul, em meio ao analfabetismo e à pobreza. As 3 gerações que me precederam, em ambos os lados da família, contentaram-se em viver nessas condições e eu teria seguido os mesmos passos se minha madrasta não tivesse plantado em mim a semente da ambição de superar os obstáculos. Aproximadamente 30 anos atrás, minha madrasta fez uma observação que encontrou lugar permanente em minha memória e a qual pode ser atribuída à origem do meu trabalho, que resultou na conclusão da filosofia da Lei do Triunfo, descrita nesse livro. Minha madrasta era uma mulher educada, que veio de uma família com muita bagagem cultural. A pobreza e o analfabetismo a irritavam e ela não hesitava em afirmar isso. Ela assumiu voluntariamente a tarefa de plantar ambição em nossa família, iniciando pelo meu pai, a quem mandou para a faculdade aos 40 anos de idade, enquanto ela gerenciava o que poderíamos chamar de fazenda, e uma pequena loja que pertenciam à família, sem mencionar a assistência a 5 crianças, 3 dela mesma, meu irmão e eu. Seu exemplo causou um forte e duradouro efeito sobre mim. Por sua causa, formei minha primeira impressão sobre o valor de ter um objetivo principal definido. E mais tarde aquela impressão tornou-se tão obviamente essencial como um dos fatores de sucesso, que eu coloquei em segundo lugar na lista dos 17 princípios descritos nesse livro. Quando comecei a organizar o material para a Lei do Triunfo, eu não tinha a intenção de criar uma filosofia como a descrita nesse volume. Meu objetivo inicial era aprender como outras pessoas haviam conquistado riqueza para que eu pudesse seguir os seus exemplos. Mas, à medida que os anos foram passando, fui me tornando mais ávido por conhecimento do que por riqueza, até que a minha sede de conhecimento se tornou tão grande que eu praticamente perdi de vista o motivo original de ganho financeiro que, por sua vez,
havia me lançado na busca pelo conhecimento. Além da influência da minha madrasta, tive a sorte de conhecer o Dr. Alexander Graham Bell e Andrew Carnegie, que não apenas me influenciaram a continuar minha pesquisa, mas forneceram uma grande quantidade dos dados científicos que vieram a construir a filosofia da Lei do Triunfo. Mais tarde conheci o Dr. Elmer Gates e muitos dos outros homens de reconhecida habilidade que mencionei em outra página, que não apenas me encorajaram a continuar construindo uma filosofia do sucesso, mas me deram o benefício de suas ricas experiências como contribuição pessoal ao meu trabalho. Eu mencionei esses detalhes por um motivo que acredito ser muito importante. Ou seja, o fato de que a diferença entre o sucesso e o fracasso é muitas vezes, se não sempre, determinada por certas influências ambientais que geralmente podem ser atribuídas a uma pessoa. Neste caso, essa pessoa foi minha madrasta. Se não fosse pela sua influência, eu nunca teria escrito uma filosofia que está atualmente prestando serviço útil a dezenas de milhares de pessoas em cada país civilizado do planeta. Infelizmente, nunca serei capaz de precisar o número exato de pessoas que receberão, através do meu trabalho, a inspiração que as levará a grandes conquistas. Mas eu sei, pelo que já vi nesse sentido, que o número será estupendo. Talvez não seja exagero dizer que pelo menos 10.000 pessoas já encontraram, através dessa filosofia, o caminho para o sucesso. O livro manuscrito original, As 16 Leis Originais do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill, que foi resultado imediato de toda a pesquisa de Napoleão Hill, foi originalmente finalizado em 1925 e publicado em 1928 e, conforme dados da Fundação Napoleão Hill, os livros de sua autoria estão presentes em mais de 150 países, com vendas que superam 150 milhões de exemplares. Enquanto a Lei do Triunfo ainda estava no estágio experimental, e como parte do meu plano de fazer um teste prático antes de publicá-la em livros, passei adiante pessoalmente através de palestras para cerca de 100.000 pessoas. Muitas pessoas que receberam o seu primeiro impulso de ambição através destas palestras se tornaram ricos desde então, embora algumas delas possam ter perdido a pista da causa da sua prosperidade, enquanto outras talvez não sejam generosas o suficiente para admitir que o meu trabalho tenha marcado momentos decisivos importantes em suas vidas. A minha crença de que essa filosofia está destinada a trazer prosperidade para um incalculável número de pessoas pelo mundo é baseada no que vi acontecer no passado e nos planos muito bem definidos que formulei para ensiná-la. Eu espero ter, muito em breve, professores capacitados em todas as cidades dos Estados Unidos que conduzirão escolas com o objetivo de ensinar a Lei do Triunfo. Estou empenhado atualmente em ensinar professores e meu propósito é continuar esse trabalho. Com esse objetivo, adquiri uma linda propriedade rural com mais de 240 hectares nas montanhas Catskill, a 160 quilômetros de distância de Nova York, onde minha escola e minha sede estão localizadas. Meus professores serão recrutados a partir de estudantes dessa filosofia que demonstrarem, através de seus registros, uma aptidão fora do comum para esse tipo de trabalho. A Lei do Triunfo será traduzida em diversos idiomas e será ensinada em outros países. Um dos meus estudantes mais promissores, um produtor cinematográfico dotado de habilidades extraordinárias, está planejando a produção de uma série de vídeos baseados nos textos do manuscrito original, As 16 Leis Originais do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill. Através dos vídeos, ele irá plantar a semente dessa filosofia em milhões de mentes. Completamente à parte do meu próprio programa de distribuição do manuscrito original, As 16 Leis Originais do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill, existe outra razão, que acredito seja vital, pela qual essa filosofia está destinada a ser uma parte importante da vida de um grande número de pessoas. Eu tenho conhecimento do estado de agitação que está provocando não somente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Desde a Guerra Mundial,
milhões de pessoas foram atingidas pela ambição de vencer a pobreza e alcançar melhores posições na vida. Além disso, esta é definitivamente uma época de descobertas científicas, o que fundamentou os 17 princípios da Lei do Triunfo, dando-lhe assim uma posição que ela não desfrutava 15 anos atrás. Por conta da agitação mundial que é predominante hoje em dia, existe uma demanda definida por um evangelismo do sucesso que inspirará as pessoas com maiores esperanças e ambições de conquista pessoal. Pelas razões aqui citadas, eu finalmente alcancei certa altitude na montanha da vida, na qual posso olhar para trás e ver os vales da luta, do sofrimento, da pobreza e do fracasso pelas quais passei, com o sentimento de que não os vivi em vão, pois o castigo que sofri tem sido mais do que compensado pela alegria e prosperidade que ajudei outros a obter. Por outro lado, posso ver que o cume da montanha do sucesso ainda está longe de ser alcançado e que meu trabalho está apenas no início. Não faz muito tempo, recebi uma carta de um antigo presidente dos Estados Unidos, que me elogiou por permanecer fiel ao meu trabalho por um quarto de século e disse que eu deveria estar muito orgulhoso de ter alcançado o topo da montanha do sucesso a tempo de recolher os frutos do meu trabalho. A sua carta trouxe à minha mente a ideia de que uma pessoa nunca alcança se ela continua a procurar pelo conhecimento. Porque assim que alcançamos o cume de uma montanha, descobrimos que existem outras montanhas ainda mais altas a serem escaladas. Não, eu não alcancei, mas encontrei felicidade em abundância e prosperidade financeira suficiente para as minhas necessidades, unicamente por ter me perdido a serviço de outros que estavam lutando seriamente para encontrar a si mesmos. Parece digno mencionar que eu não prosperei muito até me preocupar em propagar a filosofia da Lei do Triunfo, onde ela ajudaria outras pessoas a acumular dinheiro. Assim, desculpando-me pelas referências pessoais, familiarizei com o motivo e a influência que fez com que eu iniciasse a organizar a filosofia descrita nesse livro. Reconhecimento de apoio prestado na preparação do material que foi utilizado nesse livro. Esse volume é o resultado da análise da vida profissional de mais de 100 homens e mulheres que alcançaram um sucesso extraordinário nas suas respectivas vocações e mais de 20 mil homens e mulheres que foram classificados como fracassos. O autor recebeu assistência valiosa durante os trabalhos de pesquisa e análise, tanto pessoalmente quanto através do estudo da vida profissional dos seguintes homens: Henry Ford, John Burroughs, Luther Burbank, Thomas A. Edison, Harvey S. Firestone, John D. Rockefeller, Charles M. Schwab, Woodrow Wilson, Darwin P. Kiesling, W.M. Wrigley Jr., E.A. Phelan, James J. Hill, Dr. Glenn Frank, Captain Jill and Alexander, Hugh Chalmers, John Wanamaker, Marshall Field, Edward W. Book, Cyrus H.K. Curtis, George W. Perkins, Henry L. Doherty, George S. Parker, John Rufus A. Ayers, Judge Everett H. Gary, William Howard Taft, John W. Davis, Samuel Winslow, Judge Daniel T. Wright, F. W. Woolworth, Albert Hubbard, O. H. Harriman, Edwin C. Barnes, Gov. Robert L. Taylor, George Eastman, Charles P. Steinmetz, E. M. Statler, Theodore Roosevelt, Stuart Austin Weir, E. H. Harriman, Wilbur Wright, William H. French, John H. Patterson, Don R. Mallet, Dr. E. W. Stickler, Harris F. Williams, Dr. Alexander Graham Bell. Dos nomes citados, talvez Henry Ford e Andrew Carnegie devam ser reconhecidos como sendo os que mais contribuíram para a criação dessa filosofia, pois o Sr. Carnegie foi quem inicialmente me sugeriu escrevê-la, e a vida profissional de Henry Ford forneceu muito do material que foi utilizado na sua organização e serviu, de outras maneiras, para provar a solidez da filosofia em si. Muitos dos homens que forneceram grande parte dos valiosos dados que construíram essa filosofia morreram antes de ela estar completa. Aos que ainda vivem,
o autor faz grato reconhecimento do serviço que prestaram, sem o qual essa filosofia nunca poderia ter sido concluída. O autor. Como lucrar com a leitura desse livro? A experiência com dezenas de milhares de pessoas que participaram das palestras do autor da Lei do Sucesso e do Triunfo e com as milhares de pessoas que leram os 8 livros nos quais a filosofia foi originalmente apresentada, trouxe à tona o fato de que ela estimula a mente e causa o nascimento de muitas ideias. Enquanto lê esse livro, você irá observar, assim como milhares de outros fizeram, que ideias irão aparecer em sua mente. Capture essas ideias com a ajuda de um bloco de notas e um lápis, já que elas podem levar você a alcançar o seu cobiçado objetivo de vida. Muitos estudantes dessa filosofia criaram valiosas invenções enquanto estavam lendo o manuscrito original, As 16 Leis Originais do Triunfo e do Sucesso, de Napoleão Hill. Pastores foram inspirados por ela a escrever sermões, o que os elevou a um alto grau de eloquência. A lei do sucesso é um fertilizador de mentes e fará com que elas funcionem como um imã que atrairá ideias brilhantes. O valor desse livro não está apenas em suas páginas, mas na reação que você terá ao lê-las. Qualquer cérebro capaz de ter novas ideias em abundância é capaz também de deter grande poder. O objetivo principal da Lei do Triunfo é estimular as faculdades imaginativas do cérebro para que elas criem facilmente novas e úteis ideias para qualquer emergência na vida. Leia esse livro com o lápis na mão. Enquanto lê, sublinhe as afirmações que fazem com que novas ideias apareçam em sua mente. Esse método servirá para fixar as ideias permanentemente na sua memória. Você não pode assimilar todo o tema dessa filosofia ao ler pela primeira vez. Leia muitas vezes e adquira o hábito de destacar as linhas que provocam novas ideias durante cada leitura. Esse processo revelará um dos maiores mistérios da mente humana, apresentando você a uma fonte de conhecimento que não pode ser descrita adequadamente por ninguém, a não ser por aqueles que descobriram por si mesmos. Nessa afirmação existe uma dica sobre a natureza do segredo do sucesso que a Lei do Triunfo entregou a muitos dos seus estudantes pelo mundo afora. Ninguém jamais poderá saber qual é o segredo exceto através do método descrito aqui. Os 17 fatores que compõem a Lei do Triunfo. O curso básico de leitura apresenta os princípios através dos quais o sucesso pode ser alcançado. Primeiramente, vamos definir o que significa sucesso, o poder com o qual uma pessoa pode conquistar tudo o que deseja sem violar o direito de outros. Os fatores através dos quais tal poder pode ser conquistado e usado em harmonia com a definição acima são 17. Primeiro, o Mastermind. Segundo, o objetivo principal definido. Terceiro, a autoconfiança. Quarto, o hábito de economizar. Quinto, imaginação. Sexto, iniciativa e liderança. Sétimo, entusiasmo. Oitavo, autocontrole. Nono, fazer mais do que foi pago para fazer. Décimo, uma personalidade agradável. 11º, pensamento preciso. 12º, cooperação. 13º, concentração. 14º, beneficiando-se dos erros. 15º, tolerância. 16º, a regra de ouro. 17º, o hábito da saúde. O propósito deste curso é descrever como se pode aplicar os 17 princípios do sucesso, de modo que você possa adquirir poder pessoal suficiente para utilizar em qualquer situação e para a solução de todos os seus problemas econômicos. Vamos começar essa descrição com uma análise completa de cada um desses 17 princípios. Lição 1. Mastermind. O princípio do Mastermind pode ser definido como uma mente composta, formada por duas ou mais mentes individuais trabalhando em perfeita harmonia e com um objetivo definido em vista. Tenha em mente a definição de sucesso,
que é possível através da obtenção de poder, e você irá compreender mais rapidamente o significado do termo Mastermind, uma vez que se tornará imediatamente óbvio que um grupo de 2 ou mais mentes, trabalhando em harmonia e perfeitamente coordenadas, originará poder em abundância. Todo sucesso é alcançado através da administração do poder. O ponto inicial, porém, pode ser descrito como um desejo ardente pela conquista de um objetivo específico. Assim como o carvalho, enquanto embrião, está adormecido dentro da bolota, o sucesso começa na forma de um intenso desejo. De grandes desejos crescem as forças motivacionais que fazem um homem cultivar esperanças, fazer planos, desenvolver coragem e estimular sua mente a um grau altamente intensificado de ação na busca de um objetivo definido. Portanto, desejo é o ponto de partida de todas as conquistas humanas. Não existe nada antes do desejo, exceto os estímulos através dos quais um desejo vigoroso é transformado em uma ação efusiva. Esses estímulos são conhecidos e foram inclusos como parte da filosofia da lei do triunfo descrita nesse livro. Dito isso, não em vão, uma pessoa pode ter o que quiser, dentro de limites razoáveis, desde que o desejo seja suficientemente forte. Qualquer um que seja capaz de estimular a mente a um estado de desejo é também capaz de conquistas extraordinárias na busca desse desejo. Você precisa lembrar-se que esperar por algo não é o mesmo que desejar algo com tamanha intensidade que desse desejo cresçam forças impulsoras de ação que levam alguém a fazer planos e colocar tais planos em prática. Esperar é apenas uma forma passiva de desejar. A maioria das pessoas nunca ultrapassa o estágio da esperança. As forças motivacionais básicas que fundamentam todas as ações humanas. Existem 8 forças motivacionais básicas, das quais uma ou mais é o ponto de partida de todas as conquistas humanas notórias. São elas: 1. O instinto de autopreservação. 2. O desejo de contato sexual. 3. O desejo de ganhos financeiros. 4. O desejo de vida após a morte. 5. O desejo de fama, possuir poder. 6. A necessidade de receber amor, separada e distinta do desejo de contato sexual. 7. O desejo de vingança, predominante nas mentes menos desenvolvidas. 8. O desejo de satisfazer o ego. Os homens fazem uso de grande força apenas quando encorajados por um ou mais desses 8 motivos básicos. As forças imaginativas da mente humana tornam-se ativas apenas quando excitadas pelo estímulo de um motivo bem definido. Os melhores vendedores descobriram que toda a arte de vender baseia-se no apelo a um ou mais desses 8 motivos básicos que impulsionam homens e mulheres a agir. Sem esta descoberta, ninguém se tornaria um mestre em vendas. O que é a arte de vender? É a apresentação de uma ideia, plano ou sugestão que dá ao futuro comprador um forte motivo para realizar a compra. O vendedor capacitado nunca pede ao comprador que ele efetue a aquisição sem apresentar um motivo bem definido pela qual a compra deve ser feita. O conhecimento da mercadoria ou do serviço oferecido pelo vendedor por si só não é suficiente para formar um mestre em vendas. A oferta deve ser acompanhada por uma minuciosa descrição do motivo que deveria impelir o comprador a efetuar a aquisição. O plano de vendas mais efetivo é aquele que recorre ao maior número de motivos dentre os 8 motivos básicos e os transforma em um desejo ardente pelo objeto oferecido. Os 8 motivos básicos não servem apenas como base de apelo a outras mentes, onde a ação cooperativa de outras pessoas é solicitada, mas eles servem também como ponto de partida de ação na própria mente de alguém. Homens de habilidade comum tornam-se super-homens quando provocados por um estímulo interno ou externo e mobiliza um ou mais dos 8 motivos básicos à ação. Coloque um homem face a face com a possibilidade de morrer em uma emergência repentina e ele desenvolverá força física e estratégia imaginativa das quais não seria capaz sob a influência de um motivo menos urgente.
Quando guiados pelo desejo natural de contato sexual, homens criarão planos, usarão estratégias, desenvolverão a imaginação e entrarão em ação de 1000 maneiras diferentes, das quais eles não seriam capazes sem a urgência desse desejo. O desejo de ganho financeiro frequentemente eleva homens de habilidade comum a posições de grande poder, pois esse desejo os leva a planejar, desenvolver a imaginação e entrar em ação de maneira que eles não fariam se não fosse pelo motivo de ganho. O desejo de fama e poder pessoal sobre os outros é facilmente perceptível como a principal força motivacional na vida de grandes líderes em cada setor da vida. O animalesco desejo de vingança frequentemente leva homens a elaborar os mais intrincados e geniais planos para atingir seus objetivos. O amor pelo sexo oposto, e às vezes pelo mesmo sexo, serve como um estimulante da mente que leva homens a níveis quase inacreditáveis de realização. O desejo de vida após a morte é um motivo tão forte que não apenas leva homens a ambos os extremos, construtivo e destrutivo, na sua busca por um plano que possa provocar essa perpetuação, mas também leva a desenvolver habilidades de liderança altamente eficazes, evidência que pode ser encontrada na vida profissional de praticamente todos os fundadores de religiões. Se você quer conquistar grande sucesso, plante em sua mente um forte motivo. Milhões de pessoas lutam todos os dias de suas vidas sem nenhum motivo mais forte do que aquele de serem capazes de suprir as necessidades da vida, como alimento, moradia e vestuário. De vez em quando, um homem sairá das fileiras desse grande exército e exigirá dele mesmo e do mundo mais do que uma simples vida. Ele motivará a si mesmo com um forte desejo de fortuna e já, como em um passe de mágica, sua situação financeira muda e ele começa a transformar suas ações em dinheiro. Poder e sucesso são sinônimos. O sucesso não é alcançado apenas através da honestidade, como alguns nos fizeram acreditar. As casas pobres estão cheias de pessoas que, talvez, são honestas o bastante. Elas falharam em acumular dinheiro porque lhes falta o conhecimento de como adquirir e utilizar o poder. O princípio Mastermind descrito nessa lição é o meio através do qual todo o poder pessoal é aplicado. Por essa razão, todos os estimulantes conhecidos e todos os motivos básicos que inspiram a ação em todas as atividades humanas foram mencionados nesse capítulo. As duas formas de poder. Existem duas formas de poder que iremos analisar nessa lição. Uma é o poder mental, que é adquirido através do processo de pensamento. É expresso através de planos de ação definidos como resultado de conhecimento organizado. A habilidade de pensar, planejar e agir conforme um procedimento bem organizado é o ponto de partida de todo o poder mental. A outra forma de poder é física. É expressa através de leis naturais, na forma de energia elétrica, gravitação, pressão, etc. Nessa lição, analisaremos ambas as formas de poder, mental e física, e explicaremos a relação que existe entre elas. Conhecimento por si só não é poder. Grande poder pessoal é adquirido apenas através da harmoniosa cooperação de um número de pessoas que concentram seus esforços em algum plano definido. A natureza do poder físico. O estado de avanço conhecido como civilização nada mais é do que a medida de conhecimento que a raça humana acumulou. Entre o útil conhecimento organizado pelo homem estão os mais de 80 elementos físicos que compõem todas as formas de material existentes no universo. Através de estudos, análises e medições precisas, o homem descobriu a grandeza do lado material do universo, representado por planetas, sóis e estrelas, algumas das quais são sabidamente mais de 1 milhão de vezes maiores do que o pequeno planeta em que vivemos. Por outro lado, o homem descobriu a pequenez das formas físicas que constituem o universo, reduzindo os mais de 80 elementos físicos a moléculas, átomos e, finalmente, as menores partículas. Elas não podem ser vistas a olho nu. Elas nada mais são do que núcleos de força que podem ser positivos ou negativos.
Essas partículas são as precursoras de tudo o que é formado pela natureza física. Moléculas, átomos e partículas. Para entender o processo pelo qual o conhecimento é acumulado, organizado e classificado, parece essencial que o estudante inicie pelas menores e mais simples partículas da matéria física, pois elas são a matéria-prima com a qual a natureza construiu toda a porção física do universo. A molécula consiste de átomos que são definidos como partículas invisíveis de matéria que giram continuamente na velocidade da luz, exatamente o mesmo princípio da Terra, que gira ao redor de seu próprio eixo. Essas pequenas partículas de matéria conhecidas como átomos, que giram em contínuo circuito na molécula, são compostas por elétrons, as menores partículas de matéria física. Como já dito, o elétron não é nada mais do que duas formas de força. Ele é uniforme, de apenas uma classe, tamanho e natureza. Assim, seja em um grão de areia ou em um pingo de água, está aplicado todo o princípio pelo qual o universo inteiro opera. É estupendo. Você pode ter uma ligeira ideia da magnitude disso da próxima vez que fizer uma refeição, lembrando que cada porção de comida que você comer, o prato onde está comendo, os talheres e a própria mesa são, em última análise, apenas uma coleção de elétrons. No mundo da matéria física, quer alguém esteja olhando para a maior estrela do firmamento ou o menor grão de areia que se pode encontrar sobre a Terra, o objeto em observação nada mais é do que uma organizada coleção de átomos, prótons e elétrons girando a uma velocidade inconcebível. Cada partícula de matéria física está em um estado contínuo de movimento altamente agitado. Nada está imóvel, mesmo que todas as matérias físicas pareçam estar imóveis aos nossos olhos. Não existe matéria física sólida. O pedaço mais duro de aço é apenas uma massa organizada de átomos, prótons e elétrons que giram. Além disso, os elétrons em um pedaço de aço são da mesma natureza e se movem na mesma velocidade dos elétrons do ouro, da prata, do bronze ou do estanho. As mais de 80 formas de matéria física parecem ser diferentes entre elas, e realmente são devido ao fato de que são formadas por diferentes combinações de átomos, apesar de os elétrons desses átomos serem sempre os mesmos, a não ser pelo fato de que alguns elétrons são positivos, prótons e alguns são negativos, o que significa que alguns carregam uma carga positiva enquanto outros carregam uma carga negativa. Através da ciência química, a matéria pode ser quebrada em átomos que são imutáveis internamente. Os mais de 80 elementos resultam da combinação e da mudança de posição dos átomos. Para ilustrar o modus operandi da química através do qual essa mudança de posição atômica é forjada, segue exemplo nos termos da ciência moderna. Adicione 4 elétrons, 2 positivos e 2 negativos, ao átomo de hidrogênio, e você terá um átomo de lítio. Retire do átomo de lítio, composto por 3 elétrons positivos e 3 negativos, um elétron negativo e um positivo, e terá um átomo de hélio, composto por 2 elétrons negativos e 2 positivos. Assim, podemos ver que os mais de 80 elementos físicos do universo se diferem entre si apenas pelo número de elétrons compondo seus átomos e pelo número e disposição desses átomos nas moléculas de cada elemento. Como ilustração, um átomo de mercúrio contém 80 cargas positivas, prótons em seu núcleo, e 80 cargas negativas, periféricas, elétrons. Se o químico expelisse 2 dos seus prótons, ele se tornaria imediatamente um átomo de platina. Se o químico pudesse então avançar um passo e retirar um elétron planetário, o átomo de mercúrio teria então perdido 2 prótons e um elétron, ou seja, uma carga positiva ao todo. Consequentemente, manteria 79 cargas positivas e 79 negativas, tornando-se assim um átomo de ouro. A fórmula através da qual essa mudança eletrônica pode ser produzida tem sido objetivo de pesquisa assídua pelos alquimistas ao longo dos séculos e dos químicos modernos de hoje em dia. É fato reconhecido por todos os químicos que literalmente dezenas de milhares de substâncias sintéticas podem ser criadas através de apenas 4 tipos de átomos: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono.
O elétron é a partícula universal com a qual a natureza constrói todas as formas de matéria, desde um grão de areia até a maior estrela no espaço. Ele é o bloco de construção da natureza com o qual ela ergue um carvalho ou um pinheiro, uma rocha ou um arenito, um rato ou um elefante. Alguns dos maiores pensadores foram capazes de entender que o planeta em que vivemos e todas as partículas de matéria que o compõem iniciaram com dois átomos que se ligaram e, durante centenas de milhões de anos, continuaram atraindo e acumulando outros átomos até a Terra ser formada. Isso, dizem eles, explicaria os vários diferentes estratos de substâncias do planeta, como os leitos de carvão, os depósitos de minério de ferro, os depósitos de ouro, de prata, de cobre, etc. Eles entendem que, como a Terra girou através do espaço, ela ligou-se a vários grupos de nebulosas, o que é prontamente explicado pela lei da atração magnética. Existe muito a ser visto na composição da superfície do planeta para suportar essa teoria, embora possa não existir evidência positiva da sua solidez. Esses fatos relativos à menor parte analisável da matéria foram brevemente referidos a um ponto de partida do qual devemos assumir para determinar como desenvolver e aplicar as leis do poder. Sabemos que toda matéria está em constante estado de vibração ou movimento, que a molécula é composta por partículas chamadas átomos, que se movem rapidamente, e que os átomos, por sua vez, são compostos por partículas chamadas prótons e elétrons, que também se movem rapidamente. O princípio vibratório da matéria. Em cada partícula da matéria existe uma força invisível que faz com que os átomos se movam em torno um do outro a uma velocidade inconcebível. Essa é uma forma de energia que nunca foi analisada, e até o presente momento ela tem confundido todo o mundo científico. Muitos cientistas acreditam que seja a mesma energia que chamamos de eletricidade, outros preferem chamá-la de vibração. Alguns pesquisadores acreditam que a taxa de velocidade em que essa força se move, independentemente de como é chamada, determina a natureza do objeto físico no universo. Uma determinada taxa de vibração causa o que conhecemos por som. O ouvido humano pode detectar apenas o som que é produzido através de uma taxa que varia entre 32 e 38 mil vibrações por segundo. À medida que a taxa de vibração aumenta e ultrapassa o que chamamos de som, ela começa a se manifestar na forma de calor. O calor começa em cerca de 1,5 milhão de vibrações por segundo. Subindo mais a escala, as vibrações começam a registrar-se na forma de luz. 3 milhões de vibrações por segundo criam a luz ultravioleta e, acima disso, as vibrações lançam raios ultravioleta que são invisíveis ao olho nu e outras radiações invisíveis. Subindo ainda mais a escala, ninguém parece saber o quanto, neste momento, as vibrações criam um poder com o qual o homem pensa. Este autor acredita que a porção de vibração da qual surgem todas as formas conhecidas de energia é universal na natureza, que a porção fluida do som é a mesma porção fluida da luz e que, efetivamente, a diferença entre som e luz é apenas a diferença da taxa de vibração, assim como a porção fluida do pensamento é exatamente a mesma do som, do calor e da luz, exceto pelo número de vibrações por segundo. Assim como existe apenas uma forma de matéria física da qual a Terra e todos os outros planetas, sóis e estrelas são compostos, o elétron também existe apenas uma forma de energia fluida, que faz com que toda a matéria permaneça em um constante estado de movimento. Ar e éter. O vasto espaço entre sóis, luas, estrelas e planetas do universo é preenchido como uma forma de energia conhecida como éter. É crença deste autor que a energia fluida, que mantém todas as partículas de matéria em movimento, é a mesma conhecida como éter, que preenche todo o espaço do universo. Dentro de certa distância da superfície da Terra, que alguns estimam ser cerca de 80 quilômetros, existe o que chamamos de ar, uma substância gasosa composta por oxigênio e nitrogênio. O ar é condutor de vibrações sonoras, mas não é condutor de vibrações luminosas e outras vibrações maiores, que são conhecidas pelo éter. O éter é condutor de todas as vibrações, do som ao pensamento.
O ar é uma substância localizada que realiza, principalmente, a tarefa de alimentar toda a fauna e a flora com oxigênio e nitrogênio, sem o qual nenhuma das duas existiria. O nitrogênio é uma das principais necessidades da vida vegetal e o oxigênio é o alicerce da vida animal. Próximo ao topo de montanhas muito altas, o ar se torna muito leve, pois contém pouco nitrogênio, o que impossibilita a existência de vida vegetal nessas altitudes. Mesmo essa breve declaração sobre moléculas, átomos, elétrons, ar, éter e outras coisas pode ser uma leitura cansativa, mas como veremos em seguida, essa introdução tem papel essencial na fundação da filosofia do sucesso. Não desencoraje se a descrição dessa fundação parece não ter os efeitos de suspense de um conto de ficção moderno. Você está prestes a descobrir quais são seus poderes disponíveis e como organizar e aplicar esses poderes. Para completar essa descoberta com sucesso, você terá que combinar determinação, persistência e um desejo bem definido de acumular e organizar conhecimento. A natureza do poder mental. O falecido Dr. Alexander Graham Bell, inventor do telefone de longa distância e uma das autoridades reconhecidas quando o tema é vibração, está aqui apresentado dando suporte às declarações desse capítulo relacionados à vibração, que é a base de todo o poder mental e de todo o pensamento. Suponha que você tem o poder de fazer uma barra de ferro vibrar em qualquer frequência que desejar em uma sala escura. No início, enquanto vibra lentamente, o seu movimento será percebido apenas por um sentido, o toque. Assim que a vibração aumentar, um som grave começará a emanar da barra e o movimento será percebido por dois sentidos, toque e audição. Em cerca de 32 mil vibrações por segundo, o som será alto e agudo, mas ao atingir 40 mil vibrações por segundo, não haverá mais som e os movimentos da barra não serão perceptíveis ao toque. Seus movimentos não serão percebidos por nenhum dos sentidos humanos. A partir desse ponto, até 1,5 milhão de vibrações por segundo, nós não temos nenhum sentido que possa perceber qualquer efeito das vibrações. Depois desse estágio, o movimento é percebido através da temperatura e então, quando a barra torna-se vermelha, o movimento é percebido pelo sentido da visão. Em 3 milhões de vibrações por segundo, a barra emana luz ultravioleta e acima disso emana raios ultravioleta e outras radiações invisíveis, algumas das quais podem ser captadas por instrumentos e empregadas por nós. Agora me ocorreu que deve haver algo grandioso a ser aprendido sobre o efeito dessas vibrações do grande intervalo onde os sentidos humanos comuns não são capazes de ouvir, ver ou sentir o movimento. O poder de enviar mensagens sem fio pelas vibrações do éter encontra nesse intervalo, mas o intervalo é tão grande que parece que deve haver muito mais. Você deve criar máquinas para prover novos sentidos, assim como os instrumentos sem fio fazem. Em se tratando daquele grande intervalo, podemos afirmar que não existem muitas outras formas de vibração que podem nos dar resultados tão maravilhosos quanto as ondas sem fio. Parece-me que, nesse intervalo, encontram-se as vibrações que assumimos serem emitidas pelo nosso cérebro e células nervosas quando pensamos. Mas elas também poderiam estar mais acima na escala, além das vibrações que produzem os raios ultravioletas. Nota do autor. A última frase sugere a teoria defendida pelo autor. Precisaremos de um fio para transferir essas vibrações? Elas passarão através do éter sem a utilização de fios, assim como as ondas sem o fio fazem? Como elas serão percebidas pelo receptor? Ele ouvirá uma série de sinais ou irá perceber que os pensamentos de outro homem encontram no seu cérebro? Podemos nos permitir o prazer de algumas especulações baseadas no que sabemos sobre as ondas sem fio, que são tudo o que podemos reconhecer de uma vasta série de vibrações que, em teoria, devem existir. Se as ondas do pensamento são similares às ondas sem fio, elas devem passar do cérebro e influir infinitamente pelo mundo e pelo universo. O corpo, o esqueleto e outras matérias sólidas não se configurariam como obstáculos à sua passagem.
à medida que elas transcorrem através do éter, que circulam as moléculas de todas as substâncias, não importando quão sólidas e densas possam parecer. Você está se questionando se não haveria constante interferência e confusão caso o pensamento de outras pessoas estivesse fluindo através do nosso cérebro e configurando pensamentos dentro deles que não foram originados por nós mesmos? Como você sabe que os pensamentos de outros homens não estão interferindo com os nossos nesse momento? Eu tenho observado um bom número de fenômenos de perturbações mentais que nunca fui capaz de explicar. Por exemplo, a inspiração ou o desencorajamento que um locutor sente ao enfrentar uma plateia. Eu passei por isso muitas vezes na vida e nunca fui capaz de definir exatamente a causa física disso. Muitas descobertas científicas recentes, em minha opinião, apontam para o dia em que, em um futuro talvez não muito distante, homens lerão as mentes um dos outros, pensamentos serão transmitidos diretamente de um cérebro a outro, sem intervenção de discurso, escrita ou qualquer outro método de comunicação conhecido atualmente. Não é absurdo esperar por um tempo em que veremos sem os olhos, ouviremos sem os ouvidos e falaremos sem as línguas. Brevemente, a hipótese de que a mente possa se comunicar diretamente com outra mente baseia-se na teoria de que o pensamento ou força vital é uma forma de perturbação elétrica que pode ser recolhida por indução e transmitida a uma distância, seja por meio de fios ou através de todo o éter predominante, como no caso das ondas telegráficas sem fio. Existem muitas analogias que sugerem que o pensamento origina-se de uma perturbação elétrica. O nervo, que é da mesma matéria que o cérebro, é um excelente condutor de energia. Quando passamos corrente elétrica pela primeira vez através dos nervos de um homem morto, ficamos chocados e maravilhados ao vê-lo sentar-se e mover-se. Os nervos eletrificados contraem os músculos, assim como quando em vida. Os nervos parecem agir nos músculos muito similarmente como a corrente elétrica age nos eletroímãs. A corrente elétrica magnetiza uma barra de ferro colocada no ângulo correto a ela, e os nervos causam, através da intangível corrente de força vital de que passa por eles, a contração das fibras musculares que estão dispostas no ângulo correto a eles. Colocar ideias em prática é um negócio lucrativo, mas faz uma ligeira diferença se as ideias foram criadas por você ou por outra pessoa. Seria possível citar muitas razões pelas quais o pensamento e a força vital podem ser considerados da mesma natureza da eletricidade. A corrente elétrica é apontada como um movimento de onda do éter, o elemento hipotético que preenche todos os espaços e impregna todas as substâncias. Nós acreditamos que o éter deve existir porque sem ele, a corrente elétrica não poderia passar através do vácuo ou a luz do sol através do espaço. É razoável acreditar que apenas um movimento de onda de um elemento similar possa produzir o fenômeno do pensamento e da força vital. Nós podemos assumir que as células do cérebro agem como uma bateria e que a corrente produzida flui ao longo dos nervos. Mas será que ela termina ali? Será que ela não é transmitida para fora do corpo em forma de ondas que fluem ao redor do mundo, despercebida pelos nossos sentidos, assim como as ondas sem fio passavam despercebidas antes de Hertz e outros descobrirem a sua existência? Cada mente é uma estação de recepção e transmissão de ondas. Este autor provou, pelo menos para sua própria satisfação, que cada cérebro humano é uma estação de recepção e transmissão de vibrações da frequência do pensamento. Se essa teoria se revelasse um fato e métodos de controle razoáveis fossem definidos, imagine o papel que ela teria no recolhimento, na classificação e na organização do conhecimento. A possibilidade, ainda mais a probabilidade de tal realidade, surpreende a mente humana. Thomas Paine foi uma das grandes mentes do período revolucionário americano. A ele, talvez mais do que a qualquer outra pessoa, devemos tanto o início como o final feliz da Revolução, pois foi a sua mente afiada que ajudou a elaborar a Declaração de Independência e a persuadir os signatários de tal documento a traduzi-lo aos termos da realidade. Ao falar da fonte de sua grande bagagem de conhecimento, Paine assim a descreveu:
Qualquer pessoa que tenha observado o progresso da mente humana, observando a sua própria, não pode deixar de ter percebido que existem dois tipos distintos de pensamentos: aqueles que produzimos em nós mesmos através da reflexão e do ato de pensar, e aqueles que surgem na mente por vontade própria. Sempre procurei tratar esses visitantes voluntários com civilidade, tendo cuidado de examinar, tão bem quanto podia, se eles eram válidos. Foi deles que eu adquiri quase todo o conhecimento que tenho. Quanto à aprendizagem que qualquer pessoa recebe na educação escolar, ela serve apenas como um pequeno capital inicial para colocá-lo no caminho de iniciar a aprender por si mesmo mais tarde. Cada pessoa letrada é, no final das contas, seu próprio professor, uma vez que regras não podem ser impressas na memória por serem de uma qualidade distinta às circunstâncias. Elas residem na compreensão e nunca são tão duradouras como quando começam pela concepção. Nas palavras supracitadas, Paine, o grande filósofo e patriota americano, descreveu um fenômeno que, em um momento ou outro, todas as pessoas experimentam. Quem é tão desafortunado para não ter percebido evidências positivas de que pensamentos e até ideias completas surgem na mente a partir de fontes externas? Quais meios de transporte estão presentes para tais visitantes pensamentos, além do éter? O éter preenche o ilimitado espaço no universo e é o meio de transporte para todas as formas de vibração conhecidas, como o som, a luz e o calor. Por que ele não seria também o meio de transporte das vibrações do pensamento? Cada mente ou cérebro está diretamente conectado a todos os outros cérebros por meio do éter. Cada pensamento lançado por um cérebro pode ser instantaneamente recolhido e interpretado por todos os outros cérebros que estão em harmonia com o emissor. Este autor tem tanta certeza disso quanto o fato de a fórmula química da água ser H2O. A probabilidade de o éter ser o transmissor do pensamento de mente para mente não é o fator mais impressionante do seu desempenho. É crença desse autor que cada vibração de pensamento emitida por um cérebro é captada pelo éter e mantida em movimento em comprimentos de onda correspondentes à intensidade de energia utilizada na sua liberação e que essas vibrações permanecem em movimento para sempre. Ou seja, que elas são uma das duas fontes das quais os pensamentos que surgem em nossas mentes emanam, sendo a outra o contato direto e imediato entre o éter e o cérebro que está liberando as vibrações do pensamento. Dessa maneira, veremos que, se essa teoria se confirma, o vazio infinito de todo o universo acabará por se tornar literalmente uma biblioteca, onde poderão ser encontrados todos os pensamentos liberados pela espécie humana. Com isso, estou estruturando a base para uma das mais importantes hipóteses enumeradas nesse capítulo. De acordo com homens da ciência, a maior parte do conhecimento útil do qual a espécie humana se tornou herdeira foi preservada e precisamente registrada na Bíblia da Natureza. Ao voltar às páginas dessa Bíblia inalterada, o homem tem lido a história da fantástica batalha através da qual a atual civilização evoluiu. As páginas dessa Bíblia são feitas dos mesmos elementos físicos que formam a Terra e outros planetas, e do éter, que preenche todos os espaços. Ao voltar às páginas escritas na pedra e escondidas perto da superfície deste planeta onde vivemos, o homem descobriu os ossos, esqueletos, pegadas e outras inegáveis evidências da história da vida animal na Terra, plantadas lá para o seu esclarecimento e orientação pelas mãos da Mãe Natureza durante períodos de tempo inacreditáveis. A evidência é clara e inconfundível. As grandes e intermináveis páginas da Bíblia da Natureza, representadas pelo éter no qual todo o pensamento humano passado foi registrado, constituem uma autêntica fonte de comunicação entre o Criador e o homem. Essa Bíblia começou a ser escrita antes de o homem atingir a fase de ser pensante. Essa Bíblia está além do alcance dos homens para ser alterada. Além disso, ela conta a história em um idioma universal que todos que possuem olhos podem ler. A Bíblia da Natureza, de onde deduzimos todo o conhecimento que vale a pena saber,
é algo que nenhum homem pode alterar ou influenciar de alguma maneira. A descoberta mais maravilhosa já feita pelo homem é o recém-descoberto princípio do rádio, que opera através do auxílio do éter. Imagine o éter captando a frequência sonora e transformando-a, aumentando a taxa de vibração em uma frequência de rádio, levando até uma estação receptora adequadamente sintonizada e lá transformando-a novamente em sua forma original de frequência sonora, tudo isso em um piscar de olhos. Ninguém deveria se surpreender se essa força pudesse recolher a vibração do pensamento e mantê-la em movimento para sempre. O Mastermind. Chegamos agora à próxima etapa, a descrição das formas e meios pelos quais uma pessoa pode recolher, classificar e organizar conhecimento útil através de uma aliança harmoniosa de duas ou mais mentes, das quais nasce um Mastermind. O termo Mastermind é abstrato e não tem contrapartida no campo dos fatos conhecidos, exceto por um pequeno número de pessoas que realizaram um cuidadoso estudo dos efeitos de uma mente sobre outras mentes. Esse autor pesquisou em vão todos os textos e ensaios disponíveis sobre a mente humana, mas não encontrou em lugar algum qualquer referência ao princípio aqui descrito como Mastermind. O termo captou a atenção do autor pela primeira vez durante uma entrevista com Andrew Carnegie, da forma descrita em outro capítulo. A química da mente. É crença desse autor que a mente é formada pela mesma energia que constitui o éter que preenche o universo. É um fato conhecido tanto para o leigo quanto para o cientista que algumas mentes colidem assim que entram em contato umas com as outras. Entre os dois extremos do antagonismo e da afinidade natural, crescendo do encontro de duas mentes, existe uma ampla gama de possibilidades de reações variadas de mente para mente. Algumas mentes não são tão naturalmente adaptadas umas às outras. É um resultado inevitável do contato entre elas. Quem nunca teve essa experiência? Em outros casos, as mentes são tão antagônicas entre si que uma violenta antipatia mútua aparece no primeiro encontro. Estes resultados acontecem sem que sequer uma palavra tenha sido dita e sem o menor sinal aparente de que tenha ocorrido alguma das causas habituais que pudessem gerar amor ou ódio. É muito provável que a mente seja feita de uma substância ou energia, chame como quiser, similar ao éter, se não da mesma substância. Quando duas mentes chegam perto o suficiente uma da outra para estabelecer contato, a mistura das unidades deste material mental, vamos chamá-lo de elétrons do éter, estabelece uma reação química e desencadeia vibrações que afetam os dois indivíduos de forma agradável ou desagradável. O efeito do encontro de duas mentes é óbvio até mesmo para o observador mais casual. Todos os efeitos têm uma causa. O que poderia ser mais racional do que acreditar que a causa para a mudança de atitude entre duas mentes que acabaram de entrar em contato não é nada mais do que a perturbação dos elétrons de cada mente no processo de reorganização ao novo campo criado pelo encontro? Com o propósito de estabelecer essa filosofia em uma base sólida, temos percorrido um longo caminho em direção ao sucesso, admitindo que o encontro ou a aproximação de duas mentes estabelece em cada uma delas um certo efeito, ou estado mental notável bem diferente do que existia imediatamente antes do contato. Apesar de ser desejável, não é essencial saber qual é a causa dessa reação de mente para mente. É fato conhecido que a reação acontece em todos os casos, o que nos dá um ponto de partida a partir do qual podemos demonstrar o que pretendemos pelo termo Mastermind. Um Mastermind pode ser criado reunindo ou misturando duas ou mais mentes em uma essência em perfeita harmonia. Dessa mistura harmoniosa, a química da mente cria uma terceira mente que pode ser apropriada e usada por uma ou todas as mentes individuais. Esse Mastermind continuará disponível enquanto a harmoniosa e amigável aliança entre as mentes individuais existir. Ele se desintegrará e qualquer evidência de sua existência desaparecerá no momento em que a aliança se quebrar. Esse princípio da química da mente é a base e a causa de praticamente todos os chamados casos de almas gêmeas ou triângulos amorosos, muitos dos quais infelizmente acabam em divórcio
e sendo ridicularizado por pessoas ignorantes e sem instrução que produzem vulgaridade e escândalo a partir de uma das maiores leis da natureza. Todo mundo civilizado sabe que os primeiros 2 ou 3 anos de casamento são frequentemente marcados por muitos desentendimentos de natureza mais ou menos mesquinha. Esses são os anos de ajuste. Se o casamento sobrevive a eles, está mais do que apto a se tornar uma aliança permanente. Novamente, nós vemos o efeito sem entender a causa. Embora existam outras causas, no essencial a falta de harmonia durante esses primeiros anos de casamento é devido à lentidão da química das mentes em misturar-se harmoniosamente. Dito de outra forma, os elétrons ou unidades da energia chamada mente frequentemente não são nem muito amigáveis nem muito antagônicos no primeiro contato, mas através de constante associação eles se adaptam gradualmente e entram em harmonia, exceto em casos raros onde a associação tem o efeito oposto de, eventualmente, desencadear hostilidade entre essas unidades. É fato bem conhecido que, depois de um homem e uma mulher terem convivido por 10 ou 15 anos, eles se tornam praticamente indispensáveis um ao outro, mesmo que não exista a menor evidência do estado da mente chamado amor. Ainda mais, essa associação e relação sexual não apenas desenvolve uma afinidade natural entre as duas mentes, mas, na verdade, faz com que as duas pessoas adquiram expressões faciais similares e se pareçam uma com a outra em muitos outros aspectos. Qualquer analista da natureza humana competente pode ir ao encontro de uma multidão de pessoas estranhas e facilmente localizar a esposa depois de ter sido apresentado ao seu marido. A expressão dos olhos, os contornos do rosto e o tom de voz das pessoas que estão casadas há bastante tempo se tornam similares em um grau considerável. Tão marcante é o efeito da química da mente humana que qualquer orador experiente pode interpretar rapidamente a maneira como as suas afirmações são recebidas pela audiência. A oposição na mente de uma única pessoa entre um público de 1000 pode ser rapidamente detectada por um locutor que aprendeu como sentir e registrar os efeitos do antagonismo. Além disso, o locutor pode fazer essas interpretações sem observar ou ser influenciado pelas expressões faciais do público. Por conta desse fato, uma audiência pode fazer com que o orador escale grandes alturas de oratória ou pode provocar o seu fracasso, sem emitir som ou demonstrar uma única expressão de satisfação ou reprovação através dos movimentos faciais. Todos os vendedores mestres sabem quando a psicológica hora de fechar chegou, não pelo que o futuro comprador diz, mas pelo efeito da química do seu pensamento quando interpretado ou sentido pelo vendedor. As palavras frequentemente contradizem as intenções daqueles que as estão pronunciando, mas uma correta interpretação da química da mente não deixa margem para tal possibilidade. Todos os vendedores experientes sabem que a maioria dos compradores tem o hábito de influenciar uma atitude negativa até quase o clímax de uma venda. Cada advogado experiente desenvolveu um sexto sentido, com o qual ele é capaz de sentir quando palavras artisticamente selecionadas estão sendo utilizadas pela testemunha que está mentindo e interpretar corretamente o que está na mente da testemunha através da química da mente. Muitos advogados desenvolveram esta habilidade sem saber a sua verdadeira fonte. Eles dominam a técnica sem ter o conhecimento científico na qual ela se baseia. Muitos vendedores fazem a mesma coisa. Uma pessoa que é abençoada com a arte de interpretar corretamente a química da mente dos outros pode, figurativamente falando, entrar pela porta da frente da mansão de uma dada mente e explorar calmamente todo o edifício, notar todos os detalhes e sair com uma imagem completa do interior do edifício sem o dono saber que ele acabou de entreter um visitante. Será observado no capítulo Pensamento Preciso que este princípio pode ser colocado em prática, tendo como referência o princípio da química da mente. Já foi citado o suficiente para introduzir o princípio da química da mente e para provar, com a ajuda das experiências cotidianas e das observações casuais do leitor, que no momento em que duas mentes estão no alcance uma da outra, uma mudança notável ocorre em ambas, registrando-se às vezes na forma de antipatia e às vezes na forma de simpatia.
todas as mentes possuem o que poderia ser chamado de campo elétrico. A natureza desse campo varia dependendo do humor da mente individual por trás dele e da natureza química da mente criadora do campo. Esse autor acredita que a condição normal ou natural da química de qualquer mente individual é o resultado da soma da sua herança física com a natureza dos pensamentos dominantes daquela mente, que cada mente está mudando continuamente na medida em que a filosofia e os hábitos de pensamento gerais do indivíduo mudam a química da sua mente. Esses princípios o autor acredita serem verdadeiros, que qualquer indivíduo pode voluntariamente mudar a química da sua mente de maneira que ela atraia ou afaste todos com quem entrar em contato é um fato conhecido. Dito de outra forma, qualquer pessoa pode assumir uma atitude mental que irá atrair e satisfazer ou afastar e antagonizar os outros, isso sem ajuda de palavras, expressões faciais ou outras formas de movimento corporal ou comportamento. Volte agora à definição de Mastermind, uma mente que surge através da mistura e da coordenação de duas ou mais mentes em um espírito perfeitamente harmônico, e você irá entender o significado completo da palavra harmonia, da forma como é utilizada aqui. Duas mentes não irão se combinar nem se coordenar a menos que o elemento da perfeita harmonia esteja presente, onde se esconde o segredo do sucesso ou do fracasso de praticamente todas as parcerias empresariais e sociais. Todo gerente de vendas, todo comandante militar e todo líder em qualquer outro setor da vida entende a necessidade de um esprit de corps, um espírito de entendimento comum e cooperação na obtenção do sucesso. Esse espírito de harmonia de propósitos é obtido através da disciplina voluntária ou forçada de tal natureza que a mente do indivíduo se torna incorporada ao mastermind, o que quer dizer que a química das mentes individuais é modificada de tal maneira que elas se fundem e funcionam como uma só. Os métodos através dos quais esse processo de fusão acontece são tão numerosos quanto são os indivíduos comprometidos nas várias formas de liderança. Cada líder tem seu próprio método de coordenar as mentes dos seguidores. Alguns utilizam a força, outros a persuasão. Alguns jogam com medo de penalidades, enquanto outros com a possibilidade de recompensas, com o objetivo de reduzir as mentes individuais de um dado grupo de pessoas até o ponto em que elas possam ser fundidas em uma única mente coletiva. O estudante não precisará pesquisar profundamente na história da política, dos negócios ou das finanças para descobrir as técnicas utilizadas pelos líderes nesses campos no processo de fundir as mentes de indivíduos em uma mente coletiva. Os maiores líderes do mundo, porém, foram dotados pela natureza como uma combinação química favorável da mente, como um núcleo de atração para outras mentes. Napoleão foi um exemplo notável de homem possuidor de uma mente magnética que teve uma tendência muito forte a atrair todas as mentes com as quais entrou em contato. Soldados seguiram Napoleão para a morte certa sem hesitar por causa da natureza motriz da sua personalidade. Personalidade essa que não era nada mais nada menos do que o resultado da química de sua mente. Nenhum grupo de mentes pode se fundir em um mastermind se um dos indivíduos daquele grupo possuir uma mente extremamente negativa e repelente. As mentes negativas e positivas não se unem no sentido aqui descrito como mastermind. A falta de conhecimento desse fato levou muitos possíveis líderes à derrota. Qualquer líder que entenda esse princípio da química da mente pode, temporariamente, unir as mentes de praticamente qualquer grupo de pessoas, de maneira que representará uma mente coletiva, mas a composição se desintegrará quase no mesmo momento em que o líder não estiver mais presente. As organizações de vendas de seguros de vida mais bem-sucedidas se encontram uma vez por semana ou mais, com o propósito de incorporar as mentes individuais em um mastermind que servirá como estímulo para as mentes individuais por um número limitado de dias. Pode ser verdade, e geralmente é, que os líderes desses grupos não entendam realmente o que acontece nos encontros, que normalmente tratam-se de palestras feitas pelo líder e por outros membros, enquanto as mentes dos indivíduos estão contatando
e recarregando umas às outras. O cérebro do ser humano pode ser comparado a uma bateria elétrica que vai se esgotar ou enfraquecer, deixando o seu dono desanimado, desencorajado e sem disposição. Quem é tão afortunado a ponto de nunca ter se sentido assim? O cérebro humano, quando nesta condição empobrecida, deve ser recarregado, e a maneira como isso é feito é através do contato com uma ou mais mentes vibrantes. Os maiores líderes entendem a necessidade desse processo de recarga e, além disso, eles sabem como conquistar esse resultado. Esse conhecimento é a principal característica que distingue um líder de um seguidor. Privilegiada é a pessoa que entende esse princípio suficientemente bem para manter sua mente viva e carregada, mantendo contatos periódicos com mentes mais vibrantes. O contato sexual é um dos estímulos mais efetivos através do qual uma mente pode se recarregar, proporcionando contato que é feito de forma inteligente entre um homem e uma mulher que possuam legítima afeição um pelo outro. Qualquer outro tipo de relação sexual enfraquece a mente. Antes de passar pela breve referência feita ao contato sexual como um meio de revitalizar a mente exaurida, parece apropriado chamar atenção para o fato de que todos os grandes líderes, em quaisquer esferas da vida que tenham surgido, têm sido e são pessoas de natureza altamente sexual. A palavra sexo é decente. Você a encontrará em todos os dicionários. Existe uma crescente tendência de parte dos médicos mais bem informados e de outros profissionais da área da saúde em aceitar a teoria de que todas as doenças iniciam quando o cérebro do indivíduo está em uma condição debilitada. Dito de outra forma, é um fato conhecido que uma pessoa que tem um cérebro perfeitamente vitalizado é praticamente, se não inteiramente, imune a qualquer tipo de doença. Todos os profissionais de saúde inteligentes, de qualquer tipo ou escola, sabem que a natureza ou a mente cura doenças em todos os casos onde uma cura é necessária. Remédios, fé, imposição de mãos, quiropraxia e todas as outras formas de estimulantes externos nada mais são do que ajudas artificiais da natureza ou, para dizer corretamente, meros métodos de configurar a química da mente para a ação a fim de que ela reorganize as células e os tecidos do corpo, revitalize o cérebro e faça com que a máquina humana funcione de forma adequada. Até mesmo o profissional mais ortodoxo deveria admitir a verdade dessa afirmação. Quais poderiam ser, então, as possibilidades para o futuro no campo da química mental? Através do princípio da fusão harmoniosa de mentes, pode-se gozar de perfeita saúde. Através da ajuda desse mesmo princípio, pode-se desenvolver poder suficiente para resolver os problemas de necessidade econômica que pressionam cada indivíduo constantemente. Nós podemos julgar as possibilidades futuras da química mental fazendo um levantamento das suas conquistas passadas, mantendo em mente o fato de que essas conquistas têm sido, em sua maioria, resultado de descobertas acidentais e de agrupamentos de mentes casuais. Estamos nos aproximando da hora em que os professores das universidades ensinarão a química da mente da mesma maneira como ensinam outras disciplinas. Enquanto isso, estudo e experimentação em conexão com este tema abrem novas perspectivas para o estudante individual. Química mental e poder econômico. Que a química mental pode ser utilizada apropriadamente nas questões do dia a dia profissional nos campos econômico e comercial é um fato demonstrável. Através da fusão de duas ou mais mentes em um espírito de perfeita harmonia, o princípio da química mental pode gerar poder suficiente para capacitar os indivíduos a realizar feitos supostamente sobre-humanos. Poder é a força com qual o homem alcança o sucesso em qualquer empreitada. Poder em quantidade limitada pode ser desfrutado por qualquer grupo de homens e mulheres que possuam a sabedoria para submeter suas próprias personalidades e seus próprios interesses individuais imediatos, através da fusão das suas mentes em um espírito de perfeita harmonia. Observe a frequência com qual a palavra harmonia aparece durante toda essa introdução.
Não pode haver desenvolvimento de um mastermind onde o elemento de perfeita harmonia não existir. As unidades individuais de uma mente não se fundirão com as unidades individuais de outra mente até que as duas mentes tenham sido estimuladas e aquecidas, por assim dizer, com um espírito de perfeita harmonia de interesses. No momento em que duas mentes começam a divergir, as unidades individuais de cada mente se separam e o terceiro elemento, conhecido como a Mastermind, que cresceu da aliança amistosa ou harmoniosa, se desintegrará. Chegamos agora ao estudo de alguns conhecidos homens que acumularam grande poder, grandes fortunas também, através da aplicação do princípio do Mastermind. Vamos iniciar com 3 grandes homens que são conhecidos por seres homens de grandes conquistas e seus respectivos campos de negócios e esforços profissionais. Seus nomes são Henry Ford, Thomas A. Edison e Harvey Firestone. Dos 3, Henry Ford é de longe o mais poderoso, tendo como referência o poder econômico e financeiro. Henry Ford é o mais poderoso homem vivo atualmente. Esse livro começou a ser escrito em 1929 e foi publicado em 1930. Muitos que estudaram o Sr. Ford acreditam que ele seja o mais poderoso homem que já existiu. Até onde sei, o Sr. Ford é o único homem que tem ou já teve poder suficiente para desbancar o seleto grupo dos mais ricos dos Estados Unidos. O Sr. Ford recolhe milhões de dólares com a mesma facilidade com a qual uma criança enche seus baldinhos de areia brincando na praia. Sabe-se, por intermédio de pessoas que conviviam com o Sr. Ford, que se ele precisasse, poderia buscar recursos na ordem de até mesmo $1 bilhão e que esta quantia estaria disponível para uso em no máximo uma semana. Ninguém que conhece as conquistas de Ford duvida disso. Aqueles que o conhecem bem sabem que ele seria capaz disso com menos esforço do que um homem comum usaria para conseguir o dinheiro para pagar um mês do seu aluguel. Thomas A. Edison, como todos sabem, é um filósofo, cientista e inventor. Talvez ele seja o mais ávido estudante da Bíblia sobre a Terra, a Bíblia da natureza, no entanto. Edison tem uma percepção tão afiada da Bíblia da Mãe Natureza que a combinou e a direcionou para o bem da raça humana, mais do que qualquer outra pessoa que já tenha vivido no planeta. Foi ele quem uniu a ponta de uma agulha e um pedaço de cera giratória de tal forma que a vibração da voz humana pode ser gravada e reproduzida através do moderno fonógrafo. E pode ser Edison ou um homem de sua estirpe quem irá eventualmente capacitar os homens a capturar e interpretar corretamente as vibrações do pensamento que estão atualmente registradas no universo sem fronteiras do éter, assim como ele capacitou os homens a gravar e reproduzir a palavra falada. Foi Edison quem controlou a luz pela primeira vez e a colocou a serviço do homem, através da criação da lâmpada elétrica incandescente. Foi Edison quem presenteou o mundo com os filmes modernos. Essas são apenas algumas de suas impressionantes conquistas. Esses milagres modernos que ele realizou à luz da ciência transcendem todos os milagres descritos por Júlio Verne e outros em livros de ficção. Harvey Firestone é o espírito vibrante na grande indústria de pneus Firestone em Akron, Ohio. Suas conquistas industriais são tão conhecidas em qualquer lugar onde automóveis são usados que não são necessárias explicações especiais. Todos esses 3 homens começaram suas carreiras em negócios sem capital e com pouca escolaridade daquele tipo normalmente chamada de educação. Todos os 3 são bem educados atualmente. Todos os 3 são ricos e poderosos. Agora vamos investigar a respeito da origem de suas riquezas e de seus poderes. Até o momento nós estamos lidando apenas com efeito. O verdadeiro filósofo deseja entender a causa de certo efeito. É de conhecimento geral que Henry Ford, Thomas A. Edison e Harvey Firestone são amigos próximos há muitos anos e que algum tempo atrás eles tinham o hábito de ir para a floresta uma vez por ano para um período de descanso, meditação e recuperação. Mas não é de conhecimento geral, é uma grande dúvida se eles próprios sabem.
E existe uma ligação harmoniosa entre os três que tem feito com que suas mentes formem um mastermind, que é a real fonte de poder de cada um deles. Essa mente coletiva, crescendo da coordenação das mentes individuais de Ford, Edison e Firestone, permitiu que esses homens sintonizassem forças e recursos de conhecimento com os quais a maioria dos homens não é familiarizada. Se o estudante duvida do princípio ou dos efeitos aqui descritos, deixe-me lembrá-lo que mais da metade da teoria aqui apresentada é um fato conhecido. Por exemplo, é sabido que esses três homens têm grande poder e riqueza. É sabido que eles começaram sem capital e com pouca escolaridade. É sabido que eles têm contatos mentais periodicamente e que eles são harmoniosos e amistosos. É sabido que suas conquistas são tão grandiosas que é impossível compará-las com aqueles de outros homens em seus campos de atividade respectivos. Todos esses efeitos são conhecidos por praticamente todos os meninos em idade escolar do mundo civilizado. Portanto, não pode haver conflito na medida em que fatos são considerados. De um fato relacionado com a causa das conquistas de Ford, Edison e Firestone, nós podemos ter certeza, isto é, que essas conquistas não foram baseadas de forma alguma em trapaças, fraudes ou qualquer outra forma de leis artificiais. Eles não possuem um estoque de truques de mágica. Em vez disso, trabalham com leis naturais que, em sua maioria, são bem conhecidas aos economistas e líderes no campo da ciência, com a possível exceção da lei na qual a química da mente é baseada. Até agora, a química da mente não foi desenvolvida suficientemente para ser classificada no catálogo de leis conhecidas pelos cientistas. Um mastermind pode ser criado por qualquer grupo de pessoas que irão coordenar suas mentes em um espírito de perfeita harmonia. O grupo pode ser formado por qualquer número a partir de 2. Os resultados parecem ser melhores a partir da união de 6 ou 7 mentes. Foi sugerido que Jesus Cristo descobriu como fazer o uso da química mental e que suas performances aparentemente milagrosas surgiriam a partir do poder que ele desenvolveu através da fusão da mente de seus 12 discípulos. Foi apontado que, quando um de seus discípulos, Judas Iscariotes, quebrou a fé, o mastermind se desintegrou imediatamente e Jesus encontrou a extrema catástrofe de sua vida. Quando 2 ou mais pessoas harmonizam suas mentes e produzem um efeito conhecido como mastermind, cada pessoa do grupo adquire o poder de contatar e recolher conhecimento do subconsciente da mente de todos os outros integrantes do grupo. Esse poder se torna imediatamente perceptível, tendo o efeito de estimular a mente a uma taxa mais elevada de vibração e evidenciar-se na forma de uma imaginação mais vivida e uma consciência que se parece com um sexto sentido. É através desse sexto sentido que novas ideias surgirão. Essas ideias assumem a natureza e a forma do tema dominante da mente do indivíduo. Se o grupo se encontrou com o objetivo de discutir sobre um determinado assunto, ideias relacionadas àqueles assuntos serão derramadas nas mentes de todos os presentes, como se uma influência externa